A DATV está preparando, está nesse mês especial, que é o mês das vocações. Este especial sobre as vocações que você vai poder acompanhar durante todo este mês. E lógico, vai ficar disponível no nosso canal para você assistir quando quiser. E nós temos a graça de ter aqui na nossa diocese também um bispo emérito, né, que é o Dom Luizinho, né, nosso querido Dom Luizinho, chamamos, é o Dom Luiz Soares Vieira, mas para nós, né, nosso querido Dom Luizinho, que está aqui na nossa diocese. Obrigada por nos receber aqui na sua residência, Dom Luizinho. Uma satisfação, Rose, é uma satisfação. Você, o Luciano, você aí que está nos acompanhando. É uma alegria mesmo. Um bom trabalho que vocês realizam. Graças a Deus. Então, de parabéns, viu? Parabéns. Graças a Deus. E nós vamos conhecer a história, então, vocacional de Dom Luizinho, por onde ele trilhou por todos esses anos de entrega a Deus, né? Nesta linda vocação. E eu começo perguntando, Dom Luizinho, como que foi a sua família? O senhor já nasceu num ambiente religioso? Graças a Deus, Rose, eu nasci numa família muito cristã, muito católica. Uma família que realmente nos deu um caminho na vida. Meus pais eram pessoas assim, não tinham... Minha mãe era professora, mas meu pai teve dificuldade, inclusive nos estudos, naquela época que ele nasceu, em lugar em que ele viveu, né? E eles realmente nos deram um caminho bonito, sabe? Tenho de agradecer muito a Deus. Minha mãe teve 5 filhos. Uma menina que morreu com menos de 1 ano. Depois veio um irmão que está vivo, graças a Deus, tem 94 anos. Depois veio um outro menino, o Heitor, que morreu com 1 ano também. E depois veio o Celso, que tem 87 anos. E eu sou caçula, tenho 84 anos. Portanto, uma família de gente que vive bastante, não é verdade? Mas a família, olha, uma família, graças a Deus, muito boa. Só tenho de agradecer a Deus. Meus pais eram pessoas muito esclarecidas, muito. Eles diziam para nós, você vai ser o que você acha que deve ser. Nós vamos apoiar no que você quiser. Então, meu irmão foi ser militar. Ele fez academia militar de Agulhas Negras. O outro, meu irmão, quis ser professor, como minha mãe, se realizou aí. E eu tinha, desde cedo, uma vocação para ser padre. Chamado a sacerdócio. Então, eu fui para o seminário, logo cedo, né? E, graças a Deus, nós nos realizamos, nós 3. Nós temos de levantar as mãos para o alto e dizer, Deus, muito obrigado. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, chamada Conchas. Lá tem muita concha? Sabe o que nasce em concha? É pérola. Uma pérola então, preciosa, isso mesmo. Todo o pessoal lá é pérola, é gente preciosa. Que nasce dentro da concha é uma pérola. E o que aconteceu, né? Então, eu e meu irmão nascemos lá, o irmão mais velho nasceu em Itapetininga, que era a terra da minha mãe. E depois nós crescemos numa outra cidade, meu irmão e eu. O outro meu irmão já tinha ido para outra cidade para estudar, naquele tempo era muito difícil, né? Havia o grupo escolar, 4 anos, depois não havia mais estudos, precisava sair da cidade. E ele foi estudar numa cidade do lado, Laranjal, depois Tietê, né? Se formou professor, depois foi para a academia. E meu irmão e eu moramos numa cidade de São Paulo também, chamada Itatinga, que é uma cidade pequena. Conchas é uma cidade que deu um outro bispo, foi bispo de Marília, Dom Daniel, muitos frades, muitos padres e muitas religiosas. Deu muitas vocações. Muitas pérolas para a igreja. Muitas pérolas. Mas olha, agora eu saí cedo de Conchas, era criança. E o senhor foi morar no seminário aonde? Não, daí eu saí cedo para ir justamente que meus pais mudaram de cidade. Então, em Conchas, sim, eu tenho pouca ligação com Conchas. E depois o senhor, sentindo chamado ao sacerdócio, o senhor foi para o seminário. Aonde que era o seminário? O seminário era Botucatu. Mas nessa época nós morávamos em Itatinga. Itatinga é que realmente eu senti o chamado para ser padre. E como que foi esse chamado? Meu irmão e eu, nós éramos coroinhas. E os padres que passaram por nossa vida realmente foram exemplares. O padre lá de Itatinga, quando nós estávamos lá, era um espanhol,
um homem feliz, feliz, feliz. Daquelas pessoas que vivem assobiando, né, sabe? Cantarolando. E já era idoso já naquela época. E depois ele foi para um asilo, até para morar no asilo, ser capelão de um asilo. E os padres que começaram a atender a nossa paróquia, eles eram padres do seminário. Os dois que foram lá depois se tornaram bispos. Um bispo de Sorocaba e o outro foi bispo de Itapeva. E aquele jeito dos padres me encantou. Então eu falei, eu quero ser que nem o Padre Pio, que nem o Monsenhor Melhado, como o Monsenhor Silvio, né? E aquilo cresceu na minha vida. Então eu com 8 anos, eu já dizia, eu quero ser padre. E com 10 anos, terminei o meu grupo escolar, aí fui para o seminário de Botucatu. Lá eu fiz os 4 anos que restavam, né? E também o clássico, antigamente chamava clássico, ensino médio, né? Preparando justamente para filosofia, teologia. Lá também eu encontrei padres, olha, que marcaram a minha vida, sabe? Exemplares. Padres exemplares. Tinha o reitor, já falei para você, o diretor espiritual, o Monsenhor Silvio, que depois foi vice de Itapeva. E depois tinha o que ficava mais conosco, era um padre muito realizado, muito feliz. Então, tudo isso foi me alimentando cada vez mais. Foi muito importante, né, na sua caminhada. Por isso que o exemplo de padres realizados, felizes na vocação, atraem realmente os jovens, desperta a vocação, né, sacerdotal, porque ninguém quer ser infeliz, né? Claro. Se você vê um padre infeliz, é claro que você não quer ser padre, né? Não é verdade? Lógico. Você vê uma religiosa infeliz, é claro que uma jovem não quer ser religiosa, né? Quando você vê um religioso alegre, feliz, aquilo cativa, né, te chama atenção e fala, eu quero ser assim. Exato, é o exemplo, né? Porque a palavra, você pode dizer, mas a palavra pode convencer, mas o exemplo é que realmente arrasta, né? Então, Luizinho, e também tiveram muitos desafios, né? Sim. Como que foi? Quais foram esses desafios até chegar à ordenação, né? E depois também da ordenação já como sacerdote? Bom, primeiramente, você vê, eu saí criança. Eu lembro a você que naquela época era por 1948. Você nem pensava em nascer. Não. Nem o Luciano. Mas, olha, quando eu fui para o seminário, nunca tinha saído de casa, né? Então, aquele primeiro mês, me lembro que meu pai foi me visitar, eu fiquei chorando, né? Saudades, aí meu pai disse, você quer ir embora? Eu falei, não, quero ficar, né? Fiquei. E graças a Deus, aqueles anos em Botucatu foram muito bons. Depois, eu fui fazer a filosofia em São Paulo. Havia em São Paulo um seminário chamado Central, para todo o estado de São Paulo. E lá, então, a gente começava a fazer a filosofia e havia a teologia também. Para dizer a verdade, eu não gostei desse período na minha vida, sabe? Não sei porquê, eu gosto da filosofia, tudo isso, mas não marcou a minha vida. Então, tenho lembranças, mas são lembranças assim, muito vagas, né? Não são aquelas lembranças marcantes, né? Como foi o seminário menor. E sair também de Botucatu para São Paulo também assustou um pouco ir para a cidade grande? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque já era por volta de 1954. Então, por exemplo, eu lembro, no dia 25 de janeiro de 1954, foi o 4º centenário de São Paulo. Então, nós participamos, o nosso bispo lá de Botucatu, ele que fez a homilia, inclusive, né? Mas foi um período interessante. E o que aconteceu? Lá eram 3 anos de filosofia. A diocese lá tinha o costume de mandar sempre um seminarista para estudar em Roma. Naquela época havia o Colégio Pio Brasileiro, que era um seminário também, de filosofia e de teologia. E aconteceu, um dos que estavam em Roma voltou
E então o bispo me mandou para lá fazer teologia em Roma. E eu era muito jovem naquele tempo, né? Tanto assim que eu fiz a filosofia em 2 anos e meio, porque tinha de ir em setembro, tinha de ir para Roma. Aí fui para Roma, naquele tempo a gente ia de navio, inclusive, né? O avião era navio, muito né? difícil, né? Eram 11 dias de viagem até Gênova. E foi muito interessante aquele convívio no navio. Depois fomos até Roma, nos levaram de ônibus, não é? E a vida do colégio lá era muito interessante. Eram os jesuítas que eram os formadores. E nós tivemos realmente um diretor espiritual. Esse foi é um santo, Padre Oscar Miller. E então, nos momentos de crise, porque todos nós passamos por crise, né? Claro. E a gente ia se aconselhar com ele. E os outros padres também deram muitos exemplos bons para nós. Eu não tenho de reclamar da formação, não, né? Realmente foi muito bom. E depois é uma época em que a gente entra em contato com muitas pessoas de outros países. Roma tem isso de bom, né? É muita gente de vários países que vão para lá, né? Nós estudávamos na Pontifícia Universidade Gregoriana, que é dos jesuítas também. Professores muito competentes. Deixaram o nome, inclusive, aí na história da teologia, não é? E estudar o italiano, hein? Estudar em italiano, hein, Dom Luizinho? Na filosofia e na teologia, naquela época, era tudo em latim. Ah, em latim. Então, nós falávamos latim, as aulas eram em latim, nós dávamos exames orais em latim, entendeu? Era tudo em latim. E o senhor falava muito bem. Tinha de falar o latim, né? Tivemos uma boa preparação para isso. Estudamos bem naquela época, estudava o grego também, né? E então foi uma época assim muito gostosa. E depois, nas férias, a gente não podia voltar para o Brasil, né? Não tinha nem cabimento. Não tinha também condições, então nós íamos para a Alemanha e ficávamos hospedados em família, uma família na Alemanha, né? E essa família também marcou muito a minha vida, sabe? E a vida na Alemanha também. E pena que depois a gente perde os contatos. Eu tive contato até um bom tempo. Depois o pessoal vai morrendo, sabe como é que é, né? E foi um período bonito, aprendi muita coisa. Me alargou o horizonte. E quando eu tinha 22 anos, chegou a época de ordenação. Eu já tinha ganho meio ano na saída da filosofia. Lá, o que acontecia? Aí terminava a teologia, o ano letivo, em julho, porque começa em setembro. E o que aconteceu? No Colégio Pio Brasileiro, as ordenações eram no primeiro semestre. Né? Então, pouco depois do Natal, a gente era ordenado padre. E os meus colegas iam ser ordenados padres, né? E eu falei, olha, eu estou decidido. É isso que eu quero na minha vida, né? Acho que Deus quer isso para mim também. E daí, o que aconteceu? Tinha um cardeal, que tinha sido núncio no Brasil um tempo, Mazella, Luiz Mazella. Ele falou, eu vou pedir que o Papa aceite com 22 anos. Era 24 anos a idade canônica, né? Aí ele pediu, o Papa João XXIII concedeu, e no dia 21 de fevereiro, era um domingo, né, antes da quaresma, e nós fomos ordenados na igreja São Marcelo, em Roma. Nós éramos 15 brasileiros. Nossa. 15 brasileiros, de várias dioceses do Brasil, né? Todos lá do Pio Brasileiro. Havia também alguns italianos, havia de outras nacionalidades, uma turma boa mesmo de ordenação. Então, meu pai e minha mãe sempre faziam questão de pagar o seminário, não deixar por conta da diocese. Eles sacrificaram bastante para isso também. E eles não puderam ir na minha ordenação, primeira missa. Depois as minhas primeiras missas, que foram uma experiência linda na minha vida, sabe?
eu celebrei uma missa lá na Basílica de São Pedro, em cima do túmulo, não é túmulo, onde está o corpo de Pio X, né? Depois, a terceira missa, eu rezei nas catacumbas de São Calixto. Nossa. Um lugar que me impressiona. Sempre gostei da história do início da igreja, né? Um lugar muito forte, né? Aquelas galerias que debaixo da terra, né? Naquela época havia perseguições contra os cristãos. E os soldados, eles eram proibidos de entrar nos cemitérios. Então os cristãos se reuniam no cemitério para rezar a missa. Tinha as capelinhas As lá. capelinhas. E onde eu rezei a terceira missa era uma capela. E lá foram enterrados os 12 primeiros papas, todos morreram pela fé. Meu Deus. Então você imagine a emoção, a gente rezando a missa ali. Ali já não tem mais osso nenhum, né? Foi depois tirado e levado para igrejas na cidade. Mas a emoção da gente naquele momento, a gente se unindo com aquele pessoal. Depois, assim, havia uma abertura, uma porta, e do lado, atrás, assim, no corredor, tinha sido encontrado o corpo de Santa Cecília, né? Nossa. E foi encontrado intacto. Até o Bernini fez uma imagem, como foi encontrado, né? Ela tinha sido degolada, estava com o cabelo em cima do rosto, né? Ele ficava, e dali também saiu São Tarcísio, quando foi levar a comunhão para os doentes e foi morto no caminho, né? Então, que experiência de fé, hein? Muito bonito, muito grande. bonito. E aí, então, depois eu terminei os estudos, né? Sim. E tive de voltar para a minha diocese. Bom, daí, Rose, eu fiquei no seminário 2 anos, né? E recebi a minha primeira paróquia. A paróquia é uma cidade, hoje cresceu, naquele tempo era pequena, né? Chamada Chavantes, perto de Ourinho, estado de São Paulo. Lá eu fiquei de 62 até 69. 69 houve uma troca de bispo lá na diocese, e quem ficou no período lá, na troca, naquele meio tempo, foi Dom Romeu Alberti, que estava começando a diocese de Apucarana. E ele convidou para a gente vir para cá. Aí eu vim para cá, eu fui para Pirapó, perto de Apucarana. Lá eu fiquei de 69 até 78. Nossa, quase 10 anos. Foi uma experiência muito bonita, bonita mesmo. Valeu a pena, o pessoal muito bom. Naquela época era tudo café na região, né? E foi uma experiência maravilhosa. É claro que as dificuldades, Padre Novo, muitas coisas que a gente fez naquela época não faria mais, né? A experiência da vida que ensinou. O padre sai muito novo do seminário, né? Principalmente estudando fora do Brasil, como estudei, né? Então ele fez muita besteira, como diz o outro, né? Que hoje não faria mais de maneira alguma, né? O respeito que precisa ter pelo povo, pela caminhada do pessoal, né? E depois, então, eu fiquei lá em Pirapó. Em 78, eu queria conhecer o mundo. Gosto de viajar, sabe? Aí eu pedi licença para o bispo, por uns 2 meses, e eu viajei 2 meses. Aí eu fui fazer uma viagem, fui conhecer os Estados Unidos, o Japão, lá nos Estados Unidos também, o Havaí, né? Depois o Japão, do Japão fui à China. Foi uma experiência muito interessante, porque a China estava se abrindo, estava fechada ainda, né? O Mao Tse-tung tinha morrido 2 anos antes. Então a gente ia onde eles levavam. Depois de lá, Hong Kong, já era da Inglaterra, né? E de lá a Tailândia, como é que chama, Malásia. Nossa, o senhor andou bastante, hein? Depois eu entrei pela Austrália. Da Austrália fomos à Ilha da Sociedade, dos franceses, lá no Pacífico. De lá nós fomos até a Ilha de Páscoa e saímos no Chile, Argentina, chegamos no Brasil. Foi uma experiência enriquecedora, muito bonita, né? Bom, daí, quando eu cheguei, na Vila Regina,
padre Walter Pegoré estava deixando o ministério para se casar, não é? E ele pediu, você não podia ficar com ele lá um período, o Dom Romeu permitiu. Fiquei 1 ano na Vila Regina, paróquia São Benedito. E depois eu fui para Sabáudia. Até foi interessante, naquela época, Dom Romeu disse para mim, olha, você já não é novo, você precisa já arrumar um lugar para passar o resto da vida, né? Mas é que atrapalhou tudo, porque como eu tinha sido professor universitário, né, o Padre Almeida, que era o diretor das faculdades, que eram da igreja lá em Arapongas, né, ele foi para Roma fazer o doutorado e eu fiquei no lugar dele e na paróquia Santíssima Trindade. Aí na paróquia da Santíssima Trindade, o que aconteceu logo, eu fiquei pouquíssimo tempo lá, uns 2 anos e meio, o Dom Romeu foi transferido para Ribeirão Preto. E aí os padres me escolheram para ser administrador. Então eu fiquei administrando a diocese. Nesse período na né, diocese. com a ajuda, naturalmente, né, do colégio de consultores. E depois Dom Domingos foi nomeado, né, bispo de Apucarana. Nós demos a posse, porque eles deram a posse. Nós estávamos lá na posse, porque quem deu a posse foi o núncio apostólico que veio, né. O senhor continuou nesse período ali na Santíssima Trindade, daí, ou o senhor já foi para Apucarana? E depois, eu sempre fui professor do seminário também. Em Apucarana. O IFA, o Instituto Filosófico de Apucarana, foi fundado, eu fui o primeiro. Tanto assim, o discurso a aula inaugural do IFA, fui eu que ministrei, fui até na catedral. E depois eu dava aulas lá no IFA, né? Era lá na Colônia Esperança, na época. Então eu tinha a paróquia, tinha as faculdades, tinha o seminário, né? E o que mais? Tinha mais, afinal de contas, um monte de coisa, né? Foi um ano muito atrapalhado aquele, porque muita coisa, você nem faz tudo bem, né? Porque correria. Mas foi interessante. E depois, Dom Domingos foi nomeado, foi empossado bispo de Apucarana. E logo em seguida, assim, pouco tempo depois, o Papa me nomeou bispo de Macapá. Aí eu nunca tinha ido ao norte do Brasil, tinha ido ao nordeste. Eu fiquei uns meses numa diocese de Picos, no Piauí, que o bispo lá era da minha turma em Roma. Eu pensava de trabalhar como missionário lá, mas não deu certo. Voltei para cá, aí então essa nomeação. Foi conhecer a diocese de Macapá no dia da posse. Nem conhecia? Porque eu não conhecia nem a região amazônica eu conhecia. Foi um pulo no escuro aquela vez. Mas eles convidaram, vem conhecer antes. Falei, não vou não, se de repente não gosta, né? A gente vai contrariar. Então eu vou. E como aconteceu com os espanhóis que foram para o México, né? O Pizarro mandou botar fogo nos navios, né? Porque daí não tinha jeito de voltar atrás, né? Isso. Põe fogo no navio para não voltar. Daí eu fui, eu fui até Belém, uns 2 dias antes. O administrador da diocese em Macapá era o arcebispo coadjutor de Belém. E no dia pegaram um avião do governo, do Amapá, e me levaram. E até foi interessante a chegada lá, frente da casa do bispo, lá da antiga catedral. Tem uma praça enorme. E muita gente. Mas falei, será que é por causa de mim? Para conhecer? Não era, não. Não era? Era tempo de verão e havia um balneário no rio Amazonas e o pessoal ia lá, então eu ficava esperando os ônibus para ir para lá. Né? Mas depois na posse tinha um bom número de pessoas. Foi muito interessante, eu fui muito bem recebido, mas muito bem recebido mesmo. Fui sozinho, vendo que fui sozinho, né? Foi sozinho na fé. Então, até conhecer o pessoal, os costumes são diferentes, comida diferente, clima diferente. Foi um desafio.
E então, aqueles primeiros meses, a gente fica com saudades, né, daqui. E aí tem o choque cultural, que é uma experiência interessante. É. Você começa a comparar lá e aqui. E aqui sempre é melhor, né? Sempre aqui é melhor. Sempre. Na mentalidade da gente. Aí depois, um dia, eu falei assim, olha, eu tenho de trazer meu coração para cá. Seu coração ainda estava aqui. Estava aqui, devia buscar meu coração aqui para ficar lá. Aí eu me apaixonei pela região. Realmente me abriu horizontes. Olha, a gente vê tanta miséria, tanta luta, tanta coisa, que a gente vai relativizando muita coisa, né? Verdade. Eu acho que falta muitas vezes para os padres, é isso. Enfrentar uma situação assim, e daí então ele começa a ver a realidade, como é. Colocar né? o coração como o senhor fez, né? Levar o coração junto. E eu fiquei lá, era uma vida interessante, porque era de missionário, né? Foram quantos anos ali? Fiquei 7 anos, 7 Com o anos e bispo. pouco lá, 7 anos e meio. E por que o senhor escolheu o tema, né? Eu vim para servir e não para ser servido. Bem, esse foi o meu lema, porque o bispo, geralmente ele escolhe um lema. Quer dizer, o que eu quero fazer com isso que a igreja está me chamando a fazer, não é? E quando eu era seminarista, criança, sempre me impressionava, a gente ia na cripta da catedral lá de Botucatu, tem o túmulo dos bispos. E o primeiro bispo, ele tinha como lema esse daí. Só que era em latim, né? Ministrar, non ministrare, sed ministrari, que significa não ser servido, mas servir. E aquilo sempre me impressionou. Eu acho que realmente o trabalho de igreja não é para eu subir na vida, para eu ter dinheiro ou para isso. É um serviço. Afinal de contas, não é isso que Jesus veio para dizer para nós? Isso, aliás, a frase é de Jesus, né? Isso. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida. Por muitos, né? Então, é a missão do bispo. Se você vê o bispo como uma carreira, você está subindo na carreira, é totalmente diferente do que Jesus pensou. Nós somos servidores da igreja, do povo, né? E foi isso que eu tentei realizar na minha vida. Em Macapá, 7 anos, foram muitas viagens nos rios, no interior, período bonito mesmo. E o senhor também teve muitos empenhos, muitas missões dentro da CNBB, né? Sim, mas daí foi... Bom, quando estava em Macapá, fui vice-presidente do Norte 2. Em 1992, em janeiro de 92, eu tomei posse de Manaus, arcebispado, arquidiocese de Manaus, foi ser arcebispo de Manaus. E aí a questão é a seguinte: Manaus é o coração da Amazônia, está dentro da Amazônia, coração da Amazônia. Então, o arcebispo de Manaus, é evidente que ele tem uma evidência maior também, né? E naquele ano aconteceu a conferência episcopal do episcopado latino, conferência geral do episcopado latino-americano e caribenho, em Santo Domingo. Então, devido à posição, eles me escolheram para ser delegado nessa conferência. Foi uma experiência bonita também. Fomos lá São Domingo. Depois, também por causa do cargo, né, então, do serviço que estava fazendo, fui vice-presidente do Norte 1. Depois, fui presidente do Norte 1. Era consequência do lugar que eu estava lá, não é da minha pessoa. E depois, o que aconteceu? Houve eleição para a presidência da CNBB e resolveram pegar alguém da região, que a Amazônia já estava em evidência. Então, eu fui eleito vice-presidente de Dom Geraldo Lírio, né, que era o presidente, e Dom Dimas, que era o secretário. Foram 4 anos. Aí as experiências foram interessantes, porque o presidente não podia fazer uma viagem, eu que ia. Então, eu fui nas reuniões que ia acontecer 2 em 2 anos, dos episcopados do mundo que falam português, lusófonos que dizem, né?
Então, em 2008, eu fui... não, em 2007... Não, em 2008, eu fui ao Oriente, Macau. Que fala a língua portuguesa. Não fala. Dizem que fala, mas eles falam é chinês mesmo. Né? Só tem as ruas com o nome em português, igreja, tudo. Nossa, e lá, então, reuniu tudo. Foi uma experiência interessante, porque a África, né? A Ásia, foi muito interessante, né? Daí, depois, em 2010, essa reunião foi em São Tomé Príncipe. É um país da África, mas são 2 ilhas. E lá, então, nós nos reunimos também, os episcopados. Né? Eu também participei em Cuba, numa reunião do CELAM, em que havia a eleição do presidente. E nós queríamos que fosse Dom Raimundo Damasceno, que era cardeal da Aparecida. E conseguimos, né? Então eu fui representando o Brasil lá nessa reunião em Cuba. E então, assim, a Alemanha convidou 2 vezes para fazer pregações. Fiquei um mês a serviço da Misério. Então, fazendo pregações na Alemanha toda, né? Foi um mês. Depois, em 2010 também, eu fiquei um mês para conferência para a Deveniat. Então, foi assim, realmente olha, gente, é uma história interessantes, né? Uma história, interessante. É uma história interessante, de muita doação, né, Dom Luizinho? De muita entrega. Valeu a pena. A Deus e a igreja. Deus, né? E a igreja. E o povo, né? E ao povo. O povo, é verdade. E, Dom Luizinho, diante, né, de todas essas experiências tão ricas, né, que o nosso tempo também é tão curto. Tá querendo acabar, né? Tá falando demais. Pra gente colocar, não, imagina, mas é pra gente colocar tanta riqueza aqui dentro, né? Tá bom. Porque, gente, é uma experiência fantástica, né? Conhecer também o Senhor, né? E, Dom Luizinho, chega um momento da vida que o Senhor também teve que pedir essa renúncia. Foi. Né? Graças a Deus, depois de tanta entrega, o Senhor reconhece que já está na hora. Como que foi esse pedido? Então, em 2012, eu completei 75 anos. Aí eu escrevi uma carta para o Papa, dizendo que já está na hora, né? Já precisa pensar em outra pessoa. Assumir embora a saúde ainda estivesse boa, mas não é. A igreja tem as normas. Eu acho que é justo essa renovação. Né? E em novembro... Foi em novembro, não, foi em novembro desse ano, 2012, o Papa aceitou a minha renúncia. Só que eu fiquei como administrador diocesano até a posse do novo arcebispo. E o novo arcebispo tomou posse em fevereiro. E eu me preparei, desde quando eu estava lá com 70 anos, eu já estava pensando o que eu vou fazer depois. Isso é importante. A gente tem de se preparar para depois. O que a gente vai fazer depois? Já fazer os planos. Não é ficar sentado, vendo televisão, né? Entende? E eu, então, me dediquei a 2 coisas. Queria me dedicar a 2 coisas. Atender confissão e me dispor à Igreja do Brasil, se precisasse para alguma coisa, me começaram a convidar para pregar retiros de padres. Padres e também um ou outro, né? Além de padres. Para você ter uma ideia... Nesses anos, eu pregava uma média de 10 retiros por ano. Meu Deus! Conheci o Brasil todo, os padres, tudo, né? Agora a pandemia que brecou, né? Então, fiquei fechado aqui, junto com o padre Pedrinho, com o pessoal da paróquia. E eu vim, naquela época eu pensei, onde que eu vou? Eu não quis ficar lá para não atrapalhar o novo arcebispo, né? Porque eu fiquei muitos anos lá, 21 anos eu fiquei lá. E o padre Roberto Carrara, o Monsenhor Roberto Carrara, estava na catedral, ele tinha sido colega desde a infância, então eu vim ajudá-lo aí, fiquei 1 ano e meio, depois o padre Pedrinho veio para cá, o padre Pedro é missionário, né? Me convidou e eu vim para cá.
para Santa Fé. E aqui estou, quase 7 anos. Né? Estamos aí. Feliz também, se dedicando o seu tempo. Exato. E agora, nessa pandemia, naturalmente, eu tenho de se organizar, né? Eu me organizei, meu tempo, e graças a Deus estamos indo. Dom Luizinho, gostaria que o senhor deixasse então uma palavra, né, para os nossos telespectadores, aqueles que vão estar assistindo, né, esse vídeo neste mês tão importante que é o mês das vocações. Sem dúvida. Olha, eu queria dizer para você que está aí nos acompanhando, vale a pena a gente descobrir qual o lugar da gente na vida e viver bem. Me lembro de um livro, de um Pablo Neruda, que o nome do livro é Confesso que Vivi. São Paulo, terminando a vida, dizia, combati bom combate, e agora? Estou esperando o prêmio. É a melhor coisa, melhor coisa. Agora você tem de descobrir o que Deus quer para você. Se você tem a vocação para o casamento, vai direitinho, mas viva bem essa vocação sua. Se você tem a vocação para a vida consagrada, vá lá ser um bom religioso, uma boa religiosa, vale a pena. Se você tem a vocação, sendo um leigo consagrado, viva isso. E se você tem a vocação para o diaconato ou para o ministério presbiteral, entra, vale a pena. Eu tenho 84 anos, 61 anos de padre, né? 37 anos de bispo. Eu estou feliz. Né? Se tivesse que começar, ia começar tudo de novo. Né? Eu acho que isso que eu queria dizer para vocês. Vale a pena a gente viver a vocação que recebeu de Deus. Vale a pena mesmo. Que bom, que alegria, né, gente? E é um testemunho, né, assim como o senhor teve grandes sacerdotes que foram, né, exemplos, com certeza o senhor também é exemplo para muita gente. Muito obrigado. O senhor foi e é um exemplo para muita gente. Muito bem. Muito obrigada mesmo de coração, Dom Luizinho, por essa experiência, por essa entrevista, por nos receber aqui na sua casa, né, e que o senhor continue firme aí também rezando por nós. Não tem dúvida. E olha, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e continuem. Isso é uma vocação também. É né? verdade. É uma vocação que vocês recebem. E Deus abençoe e ajude muito vocês. Amém. Nossa Senhora também, nossa mãezinha. Né? Amém. Muito obrigada, Dom Luizinho. Muito bom.